familiar daquela família. Né? Então, esse processo que a criança vive a gente chama de participação mística. Né? Esse é um termo que a psicologia usa. Por que participação mística? Porque a criança, ela vive esse inconsciente dos pais. Né? Então a gente vê, né, isso, que quanto mais a criança não for reconhecida também como indivíduo, quanto menos ela for olhada verdadeiramente por esses pais, quanto mais ela for negligenciada por essa família, e essa negligência não quer dizer falta de comida, falta de roupa, falta de brinquedos, falta de educação, falta de estímulo. Negligência aqui é uma negligência psicológica, ou seja, eu não enxergar realmente a criança como um serzinho, buscando da nossa parte reconhecer a sua necessidade, a sua natureza e poder realmente lidar com essa natureza. Né? Porque muitas vezes os pais enchem a criança de estímulo, levam para o judô, levam para o inglês, se envolve com a criança, compra presente no Natal, às vezes é tiranizada pela criança e a criança continua se sentindo negligenciada, porque ela não é reconhecida e olhada verdadeiramente pelo adulto. Então a gente vê que as famílias elas vão entrando numa dinâmica, um processo de muita tarefa, de muito envolvimento, mas de pouca relação. E, às vezes a relação até é muito intensa, mas o intenso não quer dizer profundo. Né? E aqui a gente precisa de relações mais profundas, de relações onde a gente estabelece realmente um contato com o outro verdadeiramente. E isso, infelizmente, está cada vez mais difícil, tanto no mundo como dentro das famílias. Né? Então, todas as intenções dos adultos acabam sendo facilmente traduzidas ou assimiladas pela criança. Eu estou colocando a criança aqui, mas isso vale também para outros membros da família. Eu pego a criança aqui porque ela é mais vulnerável. Como ela não pode se defender, né? E muitas vezes ela acaba ali se defendendo através da mídia, né? Porque a gente está deixando de educar as crianças, deixando a TV educar nossos filhos. E quando vê, ela se torna também tirânica, como o mundo é tirânico, nesse mundo voraz, individualista, e as crianças estão cada vez mais individualistas também. As famílias estão cada vez mais individualistas. Né? Quer dizer, isso é um contrassenso na ideia de família. A família justamente é cooperação, é união, é poder realmente fazer esse esforço de um trabalho conjunto. E a gente vê cada vez mais na dinâmica familiar as pessoas cada vez mais individualistas e às vezes quase que nem se conhecem. Ocupam espaços físicos, mas não se relacionam verdadeiramente. E aí, junto com isso, né, tem toda a dinâmica espiritual que a gente já vai entrar, que se integram nessas dinâmicas. Outro fator de perturbação, de conflito na família é a adolescência. Então, a gente sabe que a adolescência se caracteriza por uma série de transformações que vão ocorrer no nível hormonal. Psicologicamente, a criança que entra na puberdade, ela começa a matar a imagem dos pais idealizados, porque até ali os pais eram muito grandes idealizados, e elas começam a questionar e conflitar com a autoridade dos pais para poder se sentir capazes deles mesmos exercitar a sua própria autoridade. Então é uma fase de bastante conflito, porque ela está se exercitando no seu movimento, no seu impulso heróico de sair da família e conquistar o mundo. Ela está vivendo o mito do herói. E com isso, um processo profundo de transformações que envolve o campo orgânico através de uma explosão hormonal que mexe nas emoções, que
deixa o adolescente desajeitado também, porque ele cresce rapidamente e há uma desconexão entre a imagem corporal que ele tinha antes e a imagem que ele está construindo agora, e isso faz ele ficar desajeitado, faz ele ficar desatento, quebra coisas e assim por diante, além de todo um processo de muito tormento e uma dinâmica emocional muito intensa dentro deles. Tem muitas coisas mudando, né? Eles muito assustados, mas sempre muito fascinados para querer experimentar a vida, né? Então, muitos sentimentos paradoxais. De um lado, timidez, medo; de um lado, agressividade e impulsividade, né? De um lado, eles questionam a autoridade, são muito críticos e ao mesmo tempo, com eles mesmos, eles acham que são os filhos mais incompreendidos da face da terra e se dão direito de fazer o que eles querem, sem questionar eticamente, moralmente, as suas atitudes. Então é um momento de muito confronto consigo mesmo. Do ponto de vista espiritual, é um momento que a glândula pineal ela é ativada, abrindo as comportas do passado. Então, na adolescência, ele começa a reviver, tudo aquilo que ele assimilou durante a sua infância, do que a família, do que o mundo ofereceu para ele, numa troca, num diálogo, num confronto com os impulsos do passado que estão emergindo através da glândula pineal. E aí, então, é um processo, um espaço conturbado de forças internas, onde esse passado que está emergindo dele encontra um diálogo com o que o mundo ofereceu para ele, até ele poder fazer uma síntese e assumir a sua personalidade, a sua condição depois como adulto diante do mundo. Então, essa faixa das crianças até 7 anos de idade e da puberdade da adolescência é muito suscetível não só de assimilar os processos familiares, mas de serem vulneráveis a ações espirituais. Tanto a criança mais nova quanto o adolescente, eles são, digamos assim, presas mais fáceis dos obsessores. Justamente porque na vida infantil eles são mais sensíveis, do ponto de vista emocional e psicológico, e do ponto de vista da adolescência, eles estão passando por um processo de muito conturbado do ponto de vista interno, de muita instabilidade emocional, e aí estão muito suscetíveis também de assimilar essas forças contrárias que atuam no campo espiritual da família, né? Então, muitas vezes, a criança e o adolescente não é só porta-voz da dinâmica familiar, mas é porta-voz também da dinâmica espiritual e dos processos obsessivos que envolvem a família. Porque muitas vezes o obsessor não consegue chegar no indivíduo diretamente. Eu quero afetar aquele indivíduo, não posso atacar ele, porque ele está numa fase equilibrada, mais harmonizada, então eu ataco um outro membro da família para atingir ele. Isso é muito fácil quando se fala em filhos, ainda mais hoje em dia. Então, como eu estava falando, então, tanto a criança pode ser então porta-voz de um obsessor, querendo gerar uma desarmonia, um desequilíbrio maior naquela dinâmica familiar. A gente sabe quantas coisas começam a acontecer de coisas extremamente pequenas, bobas, né? Às vezes uma coisinha de nada, uma crítica, alguém reagiu de maneira mais intempestiva. Isso também acontece na dinâmica familiar, com os adultos, principalmente com os casais, né? De uma bobagemzinha começa uma reação intempestiva, da reação intempestiva começa uma contra-reação da parte do outro, e quando vê, o ciclo está armado, e quando vê aquela coisa pequena tomar uma proporção enorme, e aí quando a gente vê, aquilo vai se repetindo, e não há mais diálogo, agressão, a mágoa, a ressentimento, que vai tornando cada vez mais difícil, né, o diálogo, a cooperação e a harmonia dentro
da família. Então, então a gente tem que... e geralmente, em função dessa visão individualista que temos, a gente sempre tem que se colocar como vítima da situação, e muitas vezes também justificando a nossa reação frente a uma situação de desarmonia e desequilíbrio. Né? Mas eu fui agredido pelo outro, o outro que começou e assim por diante. E a gente tem que questionar, a gente tem que, pelo menos, meus irmãos, parar um pouquinho e refletir se aquela reação que o outro está tendo não é uma reação que diz respeito diretamente a mim também, que eu sou porta-voz também inconsciente daquele conflito, que o outro apenas está revelando naquele momento, né? Ou se aquele indivíduo, seja criança, adolescente ou mesmo um adulto da família, é ele mesmo, ele está sendo porta-voz de uma força espiritual. E aí a gente tem condições de poder separar um pouco emocionalmente aquela realidade e ter uma atitude um pouco diferente e não entrar de cara no conflito, porque os obsessores, eles têm muito de psicologia, têm muito de conhecimento da nossa realidade, eles conhecem o nosso mundo inteiro mais do que nós mesmos, porque eles participam da nossa vida, eles ouvem e sentem nossos pensamentos, e eles então sabem os pontos fracos de cada um de nós. Então, a casa espírita é um manancial maravilhoso de recursos, né? A gente tem a água fluídica, a gente tem o passe, a gente tem o evangelho terapia, a gente tem a desobsessão, mas a maior cura, a fonte de cura da obsessão está no trabalho conosco mesmo. Se a gente pensa em cima daquilo que foi trazido no começo, que a dinâmica familiar não é isolada, que a realidade individual sempre é uma realidade também coletiva, de relação, o trabalho com o outro não é curando e culpando só o outro, não é justificando a realidade que eu vivo no outro, mas através da cura de mim mesmo. Na medida que eu me transformo moralmente, na medida que eu me equilibro espiritualmente, na medida que eu me educo, eu estou educando a minha família, eu estou curando a minha família, eu estou também fazendo uma desobsessão para os demais membros da minha família. E eu vou trazer um exemplo que está no domínio da mediunidade, de um processo que ocorre daí não entre as crianças e adolescentes, mas entre pessoas adultas, e também um processo obsessivo que não é espiritual, no sentido de desencarnado, encarnado, mas de encarnado, encarnado. Então, no capítulo 19 da domínio da mediunidade, o André Luiz, juntamente com o seu instrutor, é procurado por uma mensageira que atende uma casa espírita. Ela é uma dos mentores da casa, um dos colaboradores da casa, nível espiritual, e ela está preocupada com a Anésia, que é uma trabalhadora da casa dela, uma trabalhadora muito competente, no sentido de comprometida espiritualmente, uma pessoa séria, uma pessoa emocionalmente sintonizada com os valores divinos, uma pessoa sensível, moralmente capaz e comprometida então com a doutrina espírita. Trabalhadora da casa, uma pessoa que tem 3 filhas, uma mãe doente em casa, faz o culto do evangelho, tem a prática da prece, então uma pessoa consciente e comprometida com o seu processo espiritual. E ela está preocupada com a Inésia, que é essa trabalhadora, porque ela está a Inésia está enfrentando uma situação delicada na família, justamente porque a mãe está para desencarnar
daqui a algum tempo, está com muita dificuldade orgânica, então isso é um sofrimento para a filha, de ter que dar conta das 3 filhas da mãe doente, e também porque o Jovino, que é o esposo da Enésia, está envolvido com uma outra mulher, e isso fez com que ele ficasse muito desligado do restante da família. Não só desligado, apático, desligado, mas também agressivo com ela e com as filhas. E desinteressado, então, também das questões que envolviam as necessidades familiares, né? Conta para pagar, compromisso com as filhas e assim por diante. Cada vez mais distante de toda a família. E ela percebe isso, é uma mulher sensível, percebe a frieza e a distância do marido. E ele começa, então, a sair de casa, né, para se encontrar com a outra mulher, e ela começa a ficar magoada e ressentida, começa a ficar fragilizada também, porque ela começa a se sentir muito solitária, começa a se sentir traída pelo marido, mesmo ainda não tendo a certeza de quem é a pessoa. Mas o que acontece? Vai se criando no ambiente espiritual da casa um processo aonde a outra mulher, a amante de Jovino, vai quase se materializando dentro do seio familiar através do pensamento do próprio Jovino e do pensamento da Enésia. Porque ele começa, então, a ficar preocupado em encontrar a amante. O pensamento dela puxa a amante puxa ele. Então ele começa a interferir no campo psíquico da família através da presença dessa outra pessoa. A Enésia tem uma boa sensibilidade, entra no campo psíquico do marido, percebe a presença da amante, intuitivamente, telepaticamente, mediunicamente, ela daí sabe, porque inconscientemente a gente sabe das coisas, então ela inconscientemente percebe quem é a mulher, daí e a mulher é rápido disso, começa a deduzir, faz uma equação dos movimentos do esposo, e aí ela dá um insight e ela sabe quem é a mulher. E aí começa num processo de tormento interno, aquela pessoa, já sei quem é, tal, porque que ela se vergonha, lá. O marido sai de casa, vai se encontrar com a mulher, ela sabe que ele vai, né? Ela pressente isso, ela fica mais perturbada. E aí o André Luiz está relatando a situação e vai dizendo que cada vez mais que ela pensa na mulher, mais a mulher ocupa espaço na casa dela. A ponto de quase se materializar a imagem da mulher, quase tangível, dá para quase tocar, né, e sentir a outra mulher dentro de casa, porque ela vai puxando com o seu ódio, com a sua raiva, com a sua mágoa, a mulher dentro de casa. E ela vai se perturbando cada vez mais, e a preocupação, então, da espiritualidade, de mudar o campo mental dela, porque assim ela vai botar a perder o lar, o casamento, porque ela, na verdade, está com esse tipo de pensamento, reforçando o poder da outra, e dando energia para a outra pessoa, né? O nosso irmão Chico Xavier, a nossa irmã Custódia, que era uma médica que eu conhecia, eles sempre diziam, né, tanto um como o outro, que toda vez que a gente fala mal de uma pessoa, ou comenta alguma coisa, a gente descarrega o outro e carrega a gente. Né? Porque a gente se manta com o psiquismo e puxa para nós as cargas que está com o outro. Né? Então, a gente faz um processo de desobsessão do outro e assume para nós os obsessores e as cargas da outra pessoa. Então, realmente tem que cuidar muito as nossas atitudes, o nosso tipo de comentários em relação às outras pessoas. Então ela foi, de uma maneira, dando poder para essa mulher e se fragilizando cada vez mais. E daí começa a se achar feia, já escravizada dentro de casa, aquelas coisas todas, né? Os obsessores sentem isso, começam a incendiar, botar lenha na fogueira, aí vira uma festa, né? Das trevas. E aí então, eu não vou me alongar no caso, né, mas pode ler lá depois como é então que
as coisas são encaminhadas para tentar resolver essa situação da Enésia. Mas só para entender como, de uma maneira, esses processos obsessivos, né, seja de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, também acontece. Né? Porque isso acontece, obsessão também acontece da própria família. Né? Às vezes está todo mundo desejando todo mundo. Né? Nas famílias codependentes, né, onde um tiraniza o outro, uma relação de ciúmes, é um processo de auto-obsessão coletiva. Né? A auto-obsessão é a obsessão do outro. A gente vê a família desencarnando junto, continuando se obsediando, reencarnando mais uma vez, e assim quanto tempo vão reencarnando no processo de imantação psíquica, né? Por um processo de doença psicológica em função de coisas mal resolvidas de si. Né? Então, a gente percebe que se a Enésia não mudar o padrão vibratório dela, mesmo sendo uma trabalhadora da casa espírita, mesmo fazendo o evangelho no lar, mesmo orando, ela não vai conseguir se libertar daquele jugo psíquico e também de oferecer campo para espíritos menos felizes. Então, ela tem que mudar seu padrão vibratório. Ela tem que realmente sair dessa faixa, porque de alguma maneira, mesmo ela tendo uma qualidade moral, ela se rebaixou. Ela abdicou do seu padrão vibratório superior e desceu no campo vibratório das pessoas outras envolvidas, da outra mulher, e acabou então criando para ela mesma uma dificuldade e um conflito maior para a sua vida familiar e espiritual. Então, todo o processo de desobsessão familiar e individual exige da nossa parte um trabalho, acima de tudo, conosco mesmo. Né? Então, é importante, no trabalho com a família, sempre pensar quem é que está ali. Quando o outro é porta-voz de uma reação, de uma atitude inadequada, de um comportamento negativo. Porque muitas vezes tem muitas pessoas ali. Né? Não só os nossos outros eus que estão dentro da gente, como os obsessores que nos acompanham, e também o outro familiar que está ali. Né? Eu me lembro de uma situação de um casal onde eles faziam um trabalho de psicodrama, uma terapia de casal, através de psicodrama, que é um trabalho que as pessoas dramatizam as situações de conflito. E aí a terapeuta botou o casal, então, para representar, para dramatizar um conflito do lar. E aí a esposa começou a ser tocada pela emoção, começou a reviver a situação que foi dramatizada e começou a agredir o esposo e falar tudo que ela queria, ela sentia em relação a ele. E ele meio muito assustado, porque ele não entendia por que de tanta reação, porque aparentemente a situação ela era não devia ser motivo para uma reação tão intempestiva. Daí a terapeuta foi conduzido e como é uma situação artificial, no sentido que foi uma situação montada, então é óbvio que ali ele podia ter mais equilíbrio e serenidade para lidar com a agressão da esposa, né? Se fosse dentro de casa, talvez ele não conseguisse, né? Até porque estava a terapeuta e os coterapeutas apoiando ali. Então ele conseguiu ter paciência e tranquilidade suficiente de suportar a agressão da esposa. E a terapeuta foi conduzindo e disse para a esposa: na verdade, é para ele que tu está dizendo isso? É realmente para ele que tu quer dizer isso? E ela se dá conta que, na verdade, que toda aquela emoção, que toda aquela raiva não era para o esposo, era para o pai dela. Então, e que ela via, muitas vezes, na atitude do esposo, a imagem do pai. E agredindo o esposo, ela estava agredindo